Ele era um ditador tão silencioso que a maioria dos europeus nem sequer suspeitava que havia uma ditadura em Portugal. Normalmente, ironizavam sobre Antônio Salazar. Afinal, este estadista não era nem militar, nem líder de um movimento de massas, nem revolucionário. Isso não o impediu de ter uma polícia secreta que perseguia os opositores do regime, estabelecer um autoritarismo e obter poderes ilimitados. No entanto, ao contrário dos estados modernos com ditadura, em Portugal não havia pena de morte, nem repressões em massa. Durante o governo de Salazar, cerca de 15 mil pessoas foram presas. Ele foi o chefe de Estado mais longevo de toda a Europa, com 40 anos de mandato. Além disso, durante a Segunda Guerra Mundial, ele conseguiu simultaneamente obter ouro do Terceiro Reich e apoio dos Estados Unidos da América e da Grã-Bretanha. Como ele realizou tais feitos? E por que foi chamado de ditador que se recusou a morrer? Descubra agora. Vindo de uma família camponesa modesta, Salazar herdou uma forte determinação e um conservadorismo igualmente inflexível. Além disso, em 1908, ele concluiu o Seminário Católico, que reforçou suas visões. Inicialmente, ele planejava se tornar um padre, mas em vez disso, ingressou na Universidade de Coimbra. Ele continuou lá para ensinar economia e logo ganhou uma cátedra e defendeu seu doutorado. O que um acadêmico de gabinete e burocrata discreto poderia fazer em Portugal naquela época? Afinal, ela estava em tumulto. Desde a década de 20, a jovem e instável república enfrentou as consequências econômicas da devastadora Primeira Guerra Mundial, na qual conseguiu participar ao lado dos aliados. A inflação atingiu 10% ao ano. A dívida externa com a Grã-Bretanha consumiu 40% do orçamento. Os generais também queriam comer. Até 1930, um terço do orçamento era gasto com o exército. O pouco dinheiro que sobrava era gasto em toda a economia, transporte, desenvolvimento de colônias e despesas sociais. A população sofria, o parlamento não lidava com os problemas, e os economistas quebravam a cabeça sem sucesso, buscando uma saída para a crise. Era necessário salvar a situação de algum jeito. Foi nesse momento que o militar Antônio Carmona, que havia chegado ao poder, convidou Salazar para o governo como ministro das Finanças. Durante 4 anos, Salazar conduziu sua rigorosa política econômica, tornando-se efetivamente o líder oculto do país. Salazar reduziu drasticamente os gastos sociais e os salários dos servidores públicos, incluindo médicos e professores. O salário dos portugueses não aumentou quase 30 anos após essas reformas. Além disso, foi implementada a política jesuíta de substituição de importações. Nas colônias, especialmente as africanas, começaram a cultivar em massa culturas técnicas e de exportação como algodão, café, cacau e outras. E para estimular, introduziram o trabalho forçado para homens africanos de 18 a 55 anos, ou seja, trabalhe negro enquanto o sol ainda está alto. Nos anos 30, nas colônias portuguesas, os escravos negros eram forçados a trabalhar de graça para a Europa. Finalmente, alguém inteligente sugeriu a Antônio que seria bom modernizar a frota. Este programa levou 20 anos e terminou nos anos 1950. Afinal, até então, os portugueses, uma nação de marinheiros, transportavam a maior parte dos recursos coloniais para a metrópole em navios ingleses. Como resultado, em 1932, conseguimos estabilizar o orçamento, controlar a inflação e, em geral, realizar um milagre econômico. Verdade. Por 40 anos, a população do Império Português se tornou pobre, mas todo milagre tem seus efeitos colaterais. Mas o negócio cresceu como fermento. Foi por isso que, em 1932, os generais, encantados com tais realizações, entregaram o poder a Salazar. O presidente Carmona nomeou o primeiro-ministro do país e, de repente, ele se encontrou louco por Hitler e Mussolini. O recente ministro das Finanças desenvolveu um projeto para uma nova Constituição. O documento foi aprovado em um referendo e começou a era de um novo Estado. No dia 11 de abril de 1933, Portugal tornou-se uma república corporativa, baseada na igualdade dos cidadãos perante a lei, no livre acesso de todas as classes aos benefícios da civilização e na participação de todos os elementos construtivos da nação na vida administrativa e na criação das leis. Salazar centralizou o poder em suas mãos, gradualmente proibindo a atividade legal de
de qualquer partido político, exceto o governante. Na verdade, era uma doutrina fascista, de corporativismo, a unidade de todas as classes da sociedade dentro de uma nação, combinada com uma estrita hierarquia e a proibição de qualquer luta política ou social. Führer sabe melhor do que ninguém o que o povo precisa. Em Portugal, ainda em 1930, surgiu o Partido União Nacional, onde todos os ultradireitistas e futuros apoiadores de Salazar foram empurrados. Para ajudá-la, em 1936, organizaram a Legião Portuguesa, com as tropas de assalto do Terceiro Reich, apenas mais espiritual e falando em português, agindo de acordo com sua visão de como o Estado deveria ser espiritual e com base em valores tradicionais. O ditador começou a perseguir aqueles que pensavam diferente. Sua ordem foi executada pela polícia secreta. Milhares de pessoas deixaram o país temendo por suas vidas. Apesar da severidade, Salazar encontrou apoio para suas ações entre o clero católico e o Papa Pio não poupou elogios ao ex-professor. O senhor deu à nação portuguesa um líder exemplar. Curiosamente, as eleições para o parlamento português e as eleições presidenciais foram realizadas regularmente. E eles, é claro, tinham um caráter inalterável. Apesar do status, o ditador não se parecia com seus colegas da Itália, Alemanha e Espanha, que deram muita atenção à sua imagem e ao culto da personalidade. A única fraqueza do líder eram os carros luxuosos. Ele adorava dirigir sozinho. Assim, em 1955, ele recebeu 2 carros novos, Rolls-Royce, Silver Cloud e Bentley S-Series, que, segundo testemunhas, o deixaram extasiado. Mas, em geral, isso foi uma exceção. Salazar continuou a trabalhar silenciosamente em seu gabinete e evitou discursos públicos. O ascetismo, que ele adotou na infância e juventude, sempre esteve presente. Durante a Guerra Civil Espanhola, Salazar apoiou o ditador espanhol Franco, enviando-lhe vários milhares de voluntários, bem como abrindo os portos portugueses para navios alemães e italianos com cargas para os rebeldes. Como presente de Adolf Hitler, ele recebeu os mais recentes aviões Junkers. É interessante que, apesar da proximidade com o Terceiro Reich, Salazar e Hitler nunca se encontraram pessoalmente. A ajuda portuguesa ao ditador espanhol foi especialmente valiosa no início da guerra, até que Franco conseguiu efetivamente apoiar seus soldados e equipamentos com seus aliados, o Terceiro Reich e a Itália fascista. Apenas alguns anos depois, o infame ditador Franco e seu círculo estavam seriamente planejando a invasão de Portugal. Afinal, segundo seus planos, uma breve guerra vitoriosa contra Portugal desviaria os espanhóis dos problemas recorrentes de pobreza extrema e fome. Então, desde 1939, Salazar estava muito preocupado em não ser arrastado para a Segunda Guerra Mundial e, por outro lado, em não ser atacado. O único caminho para isso era manter uma estrita neutralidade. No entanto, os primeiros anos da Guerra Mundial mostraram que o Reich e seus aliados não pretendiam respeitar a neutralidade dos países fracos. Eles ocuparam a Holanda, Noruega, Dinamarca, e havia rumores de que a Alemanha também iria ocupar a Suíça. O Terceiro Reich deu a dica. Antônio, o embaixador da Alemanha, sugeriu abertamente que as entregas modernas de tungstênio são a maneira mais confiável de manter a neutralidade. Em 1939, Portugal produziu cerca de 3.000 toneladas de minério de tungstênio de 36 mil toneladas mundiais. Mas durante a guerra, a produção aumentou entre 1940 e 1944. Portugal obteve 22 mil toneladas. De acordo com o acordo que foi feito com o Reich, em 1942, eles poderiam comprar 2.800 toneladas de minério por ano. O tungstênio é um material estrategicamente importante. Seus suprimentos de Portugal foram criticamente importantes para a máquina de guerra do Reich. Então isso foi um presente incrivelmente generoso, considerando o bloqueio marítimo da Alemanha. Por outro lado, a Grã-Bretanha insinuou abertamente que, se Salazar se inclinasse para o lado dos aliados, ninguém o removeria no final da guerra, até 1943. Enquanto o Reich avançava em todas as direções, Antônio não prestava atenção às propostas dos aliados. Os alemães tiveram que recuar em Stalingrado e na curva de Kursk.
como Salazar conduziu lentamente negociações bem-sucedidas com os Estados Unidos da América e a Grã-Bretanha sobre o fornecimento de bases militares e aéreas nas Ilhas Açores. Enquanto isso, Salazar ignorou todas as demandas dos Estados Unidos da América e aliados para parar de fornecer tungstênio ao Reich, pois recebia ouro em troca. Com a ajuda dos suprimentos portugueses, o Reich conseguiu durar mais alguns anos. E graças ao ouro nazista, o regime fascista de Salazar sobreviveu às turbulências econômicas e financeiras do pós-guerra. Apesar de parte do ouro ser de origem judaica, os Estados Unidos da América não insistiram em devolvê-lo aos países saqueados. Afinal, a base militar nos Açores era mais importante. Além disso, o raro tungstênio era vendido tanto para o Terceiro Reich quanto para a coalizão anti-Hitler. No entanto, não foi apenas isso que ajudou o país a enriquecer. Segundo relatos da época, Portugal se tornou um enorme mercado negro para viajantes de nações em conflito. Este país parecia um magnífico oásis de paz e prosperidade. Havia eletricidade aqui. A comida não era distribuída por cupons, as lojas estavam cheias de alimentos e itens de luxo para aqueles que tinham dinheiro, descreveu um dos ingleses. Após a guerra, o conservador Salazar parecia antiquado para muitos, não entendendo por que o país precisava das coisas estranhas que estavam na moda. Eleições livres, educação obrigatória, sistema de saúde e multipartidarismo. Sua posição era dura em relação às colônias portuguesas. Em 1961, Portugal tinha 8 territórios dependentes na Ásia e África e recusava-se categoricamente a conceder-lhes independência. Nem mesmo a pressão da comunidade internacional ajudou. Salazar, que governou por 36 anos, nunca esteve lá pessoalmente, negando que Portugal tivesse colônias. Segundo ele, era apenas sobre territórios ultramarinos. Como resultado, revoltas começaram a ocorrer lá, consumindo cerca de 1/3 do orçamento do país. Os territórios dependentes se desenvolveram de maneira extensiva. Mesmo possuindo o rico petróleo de Angola, o governo de Portugal ainda importava matérias-primas devido à fronteira. No ano de 1961, quando as forças indianas invadiram Goa, que pertencia a Portugal, Salazar convocou guarnição para resistir firmemente. Nenhum navio deve se render. Nossos soldados e marinheiros devem lutar ou perecer. No entanto, os territórios indianos foram perdidos. O país, pelo qual Salazar trabalhou por décadas, está se desfazendo. A crise nas colônias inevitavelmente levou a uma crise na metrópole. A população ficou ainda mais pobre e os jovens se escondiam do recrutamento para o exército, não querendo morrer em guerras coloniais. Cada vez mais jovens preferiam não lutar pelo Império Português na distante África, mas abandonar o país em busca de uma vida melhor. Nos anos 1960, apesar do crescimento econômico anual de cerca de 5%, Portugal continuou sendo o país mais pobre da Europa Ocidental. A instabilidade ideológica do novo Estado tornou-se evidente naquela época. O mundo observava os voos espaciais e ouvia rock. E as autoridades portuguesas ofereciam aos seus cidadãos apenas religiosidade forçada e serviço militar nas colônias. Na verdade, o regime se baseava na autoridade pessoal do primeiro-ministro inalterável, que muitos portugueses ainda respeitavam sinceramente. Em algum momento, tudo sob a lua parou de ser eterno. A saúde do ditador deteriorou. Em setembro de 68, como resultado de uma queda mal sucedida de uma cadeira, ele sofreu um derrame. Os médicos salvaram sua vida, mas sua carreira política acabou. Mas isso não é o surpreendente. O surpreendente é que o próprio Salazar nem sequer suspeitava disso. Enquanto estava no hospital, ele esperava voltar ao cargo de primeiro-ministro e continuar a lidar com os assuntos do Estado. E, de fato, membros do governo vinham visitá-lo no hospital, relatavam sobre seu trabalho e até traziam notícias frescas da imprensa. No entanto, os jornais eram impressos em uma única cópia especialmente para Salazar. Os funcionários já trabalhavam há um tempo com o novo primeiro-ministro Marcelo Caetano, que afastou o ditador doente do poder sem informá-lo de sua decisão. É interessante notar que Salazar falou muito bem do seu sucessor. Eu respeito ele. Caetano ama o poder, não para benefício pessoal ou para apoiar sua família, porque ele é um homem honesto. Jornalistas eram impedidos de se aproximar de Salazar para evitar que falassem sobre a estranha situação do ditador.
Mas um dos sortudos, o francês Roland Faures, conseguiu conversar com Salazar. A entrevista, publicada após a conversa, terminou com as seguintes palavras: uma situação estranha e dramática, formada pela cruel grandeza deste personagem shakespeariano, um rei que se recusa a morrer. Salazar recusava-se a morrer, tanto como homem quanto como político. No entanto, a doença levou sua vida. Em 27 de julho de 1970, o ditador morreu em seu escritório, sem nunca saber que ele não era mais o líder do país por quase 2 anos. No dia seguinte, os jornais publicaram obituários emocionados. O professor Antônio de Oliveira Salazar morreu. Um grande português e um destacado estadista que entrará na gloriosa história do século XX do país como um dos mais brilhantes e eficazes servos da nação. Como muitas vezes acontece, o regime político criado por um homem e moldado para ele não dura muito tempo. Portugal não foi uma exceção. Apenas 4 anos após a morte de Salazar, sua criação desmoronou. Como resultado da Revolução dos Cravos, a vida social renasceu no país. A República Democrática conseguiu resolver os problemas acumulados durante a ditadura do professor e as perseguições a dissidentes terminaram. Em 1986, Portugal entrou na União Europeia e em 2007, no show nacional Os Grandes Portugueses. Salazar ficou em primeiro lugar com uma grande margem sobre os outros 9 finalistas, obtendo 41% dos votos. Aparentemente, a vida na União Europeia não se mostrou tão atraente para os portugueses, que começaram a sentir saudades do seu antigo ditador. Quem era Salazar para Portugal? Nem mesmo os portugueses podem dar uma resposta definitiva para essa pergunta. Alguns criticam sua era de governo, chamando-a de fascista, enquanto outros, ao contrário, consideram Salazar o maior estadista na história recente de Portugal. O que vocês acham? Comentem, avaliem os episódios e até o próximo no canal.